Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo, com mais informação alternativa para vocês. É Blog do Carlos e o jornal Opção do Entorno, trazendo as situações sobre um outro ponto de vista, sobre um ponto de vista que normalmente não é abordado pelos grandes veículos de comunicação. Hoje, dia 29 de outubro, um dia após o término das eleições, nós viemos aqui não para comentar o resultado, porque todo mundo já sabe, o Bolsonaro é o novo presidente eleito com 55% dos votos e o Haddad foi o candidato derrotado nesse segundo turno. Todo mundo já sabe, já saiu no UOL, já saiu no Globo, já saiu no jornal Opção do Entorno, já saiu em tudo quanto é canto. O que eu quero comentar aqui com vocês, na realidade, foram as falas dos dois candidatos, um eleito e o outro derrotado, para a gente saber o que será o futuro tanto do Brasil nas mãos do eleito, quanto do Partido dos Trabalhadores na mão do derrotado Fernando Haddad. Nós vamos começar pelo discurso do Fernando Haddad. Nós vamos pegar pequenos fragmentos do discurso dele e vamos comentando um a um com vocês para que a gente entenda o que passa pela cabeça dele, o que passa pela cabeça da militância do Partido dos Trabalhadores. E em seguida a gente comenta a fala do Jair Bolsonaro já como vencedor, o que ele disse e o que a gente pode extrair do que vai ser o Brasil dentro daquela mensagem que ele nos passou no momento de euforia, de alegria e de vitória do candidato Jair Bolsonaro. Vamos lá? Vamos pegar o primeiro vídeo do Haddad aí para a gente analisar a fala dele. Queria agradecer os partidos todos que estiveram conosco, a sua militância aguerrida, primeiro que nos levou ao segundo turno, depois nos levou a ter mais de 45 milhões de votos no dia de hoje. Uma parte expressiva do povo brasileiro que precisa ser respeitada nesse momento. Diverge da maioria, tem um outro projeto de Brasil na cabeça e merece o respeito no dia de hoje. Bom, vocês viram aí a fala do Haddad, eu achei imprudente o que ele disse ali, ele comentou sobre os 45 milhões de votos que ele recebeu, muito bom, bem votado, mas perdeu. E ele fala que a ideia dessas 45 milhões de pessoas precisa ser respeitada. Só que isso é uma inversão da democracia. Na realidade, o que tem que ser respeitado é a vontade da maioria. E a maioria, 55 milhões de pessoas, 10 milhões a mais do que aquelas que votaram no Haddad, votaram no Jair Bolsonaro, no projeto de Brasil apresentado pelo candidato Jair Bolsonaro. Portanto, a fala do Fernando Haddad desrespeita as regras da democracia. Quem venceu é quem governa e é o modelo que vai ser implementado. Sim, temos que respeitar os derrotados, porém eles têm que entender que quem ganhou foi o outro e o modelo a ser implementado é o do outro. Agora nós vamos para o segundo vídeo, assistam aí com atenção e a gente comenta em 20 segundinhos. Vamos lá. Nós vivemos um período já longo em que as instituições são colocadas à prova a todo instante. A todo instante. A começar de 2016, quando tivemos o afastamento da presidenta Dilma, depois com a prisão injusta do presidente Lula, a cassação do registro da sua candidatura, desrespeitando uma determinação das Nações Unidas, mas nós seguimos de cabeça erguida. Bom, nesse fragmento da fala do Haddad, vocês viram ele falando, se vitimando de um suposto desrespeito às instituições nacionais, só que para mim a fala dele é que foi um grande desrespeito às instituições. Aí ele desrespeitou o TSE, o STJ e o STF, todos ao mesmo tempo. E inclusive a Câmara Federal, porque ele falou que a Dilma foi afastada e a Dilma não foi afastada, ela foi impeachmentada num processo constitucional que está previsto na Constituição e ele transcorreu na Câmara Federal, onde todos os deputados poderiam votar sim ou não de maneira democrática. E eles votaram sim pelo impeachment da ex-presidente Dilma por consequência das pedaladas fiscais e de seus próprios erros. Aí depois ele fala sobre a prisão que ele chamou de injusta do ex-presidente Lula, que gozou de uma investigação muito bem elaborada e bem longa, feita pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Depois ele foi julgado em primeira instância, foi julgado em segunda instância e teve o direito de fazer
todos os recursos que ele poderia fazer. Inclusive, eu acho que até fez muito a mais do que moralmente poderia ser feito. Mas está preso, legalmente preso, condenado por corrupção, ocultação de patrimônio e assim por diante. E depois ele pega e fala sobre a cassação da candidatura do ex-presidente Lula. Olha, é óbvio, o cara é condenado, o cara está preso, como é que ele vai fazer campanha? Se a gente desse essa oportunidade para o ex-presidente Lula, nós teríamos que dar também, por exemplo, para o Fernandinho Beiramar, pelo assassino do camarada ali da frente e assim por diante. Então, é ilegal o cara ser candidato, então foi feito corretamente a impugnação da candidatura do ex-presidente Lula. E quem está desrespeitando as instituições é o próprio Haddad, com essa fala, no mínimo, infeliz. Tá? Mas vamos continuar. Eu vejo aí o próximo vídeo e vamos analisar mais um fragmento do discurso do Haddad. Olha aí. Seguimos com determinação, seguimos com coragem para levar nossa mensagem aos rincões do país, ao campo e à cidade, às periferias e aos centros, aos estudantes, aos idosos, aos GLBTs, aos homens e mulheres, brancos e negros, católicos e evangélicos, aqueles que pertencem a religiões de matriz afro, aos ateus, a todos os brasileiros. Nós, de forma determinada, fomos a todos os rincões levar a mensagem que vale a pena levar, de que a soberania nacional e a democracia, como nós a entendemos, é um valor que está acima de todos nós. Nós temos uma nação, nós vamos defendê-la daqueles que, de forma desrespeitosa, pretendem usurpar o nosso patrimônio, o patrimônio do povo brasileiro. Bom, nesse novo fragmento que nós estamos olhando aí do discurso do Haddad, ele comete mais um erro contra a democracia da qual ele fala muito, mas parece que não entrou direito na mente dele como funciona. Ele fala assim: nós fomos aos vários rincões do país levar o nosso recado. E aí dá um espacinho no tempo, como se fosse uma vírgula ou um abre aspas, e diz: o recado que vale a pena. Só que parece que ele não entendeu o recado das urnas para ele, que disse que o recado que vale verdadeiramente a pena é o do outro candidato, é o candidato que recebeu a maioria dos votos. A democracia funciona assim: ganha quem tem mais votos. E o Haddad teve menos votos, quer dizer que o recado dele não é o mais aceito pela população. Mais adiante ele fala sobre democracia, novamente dizendo para vocês uma palavra que não sai da boca dos petistas, mas que parece que não entrou na cabeça deles no seu formato correto. Ele fala em democracia, numa democracia correta como eles entendem. Só que democracia, não existe vários tipos de democracia, como um entende, como o outro entende. Democracia é um conjunto de regras que tem que ser respeitado. E nesse conjunto de regras está que quem ganha é quem tem mais votos e quem perde é quem tem menos votos. E que um país como o nosso tem que ser gerenciado por um presidente democraticamente eleito, com projetos para todos, para aqueles que ganharam e para aqueles que perderam. Então ele foi novamente infeliz nesse fragmento do seu discurso. Vamos lá para o próximo, vamos ver se de repente ele melhora. Vamos lá, assiste aí. Portanto, nós temos uma tarefa enorme no país, que é, em nome da democracia, defender o pensamento, defender as liberdades desses 45 milhões de brasileiros que nos acompanharam até aqui. Nós temos a responsabilidade de fazer uma oposição colocando os interesses nacionais, o interesse de todo o povo brasileiro, acima de tudo. Com esse fragmento aí da fala do Haddad, eu acho que nós podemos finalizar a análise do que ele disse. Ele não tem, acho que não vai melhorar mais. Ele cometeu mais um erro, dizendo que vai zelar pelos desejos desses 45 milhões de pessoas que votaram nele. Novamente, ele não entendeu o que é democracia. Democracia é o direito de escolher, mas também é o dever de respeitar a decisão da maioria, e a decisão da maioria foi eleger o Jair Bolsonaro. Portanto, o modelo administrativo que tem que ser implantado no Brasil, os projetos que tem que ser implantados no Brasil, tem que ser os projetos apresentados durante a campanha
pelo então candidato Jair Bolsonaro. O Haddad novamente demonstra não entender o que é democracia. Eles falam muito em democracia, mas em uma democracia deles. Talvez uma democracia parecida com aquela na Venezuela, onde as pessoas não podem ser contra o governo. Talvez uma democracia como a de Cuba, onde pessoas que se opunham ao modelo político de Fidel Castro eram executadas, onde homossexuais eram executados e assim por diante. O Haddad foi muito infeliz, perdeu a oportunidade então de repente ficar quieto, pensar um pouquinho e falar no dia seguinte. Agora nós vamos analisar então a fala do Jair Bolsonaro, a primeira fala que ele fez à televisão. Ele tinha feito uma outra fala numa live via rede social, mas eu resolvi analisar aquela que ele fez um discurso escrito e leu. É muito interessante a gente verificar as intenções dele, se realmente o que ele dizia durante a campanha vai ser implementado durante a sua administração frente à presidência da República. Vamos lá? Vamos ver o primeiro vídeo. Assiste aí. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país. Bom, o Jair Bolsonaro começou bem. Eu achei que ele já começou dando o primeiro recado, um dos mais importantes, tentando tranquilizar as pessoas, dizendo que o seu governo vai ser pautado pela Constituição e pelo respeito das liberdades de todos. Eu acho que começou na linha correta, porque esse era o maior temor, principalmente daqueles que votaram contra ele e até alguns que votaram nele como uma maneira de tirar o PT do poder. Então, começou bem. Vamos ver agora o próximo vídeo, ver se ele continua assim. Assiste aí. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa, liberdade de informar e ter opinião, liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração, um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Olha aí, nesse novo fragmento do discurso do Bolsonaro, ele continua na linha conciliadora, ele continua na linha de tranquilizar as pessoas. Ele fala em um direito fundamental que é a liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade política, liberdade de orientação, liberdade de ir e vir, linkando com a questão da segurança. E novamente ele adota a linha de tranquilizar as pessoas, dizendo que o seu governo vai ser um governo de respeito à Constituição e às liberdades. Particularmente eu achei interessante esse início do discurso do Bolsonaro, ele que normalmente faz discursos desastrosos, né? Vamos ver o próximo fragmento aí do discurso dele, vamos ver o que ele disse, vamos ver se ele continua bem. Assiste aí. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas, vamos confiar nas pessoas, vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Bom, nesse fragmento do discurso do Bolsonaro, ele já começa a falar sobre implementação daquilo que ele prometeu durante a campanha. Ele fala sobre enxugar a máquina pública, acabar com privilégios e com desperdício. Ele fala, inclusive, em o governo federal dar um passo atrás para que a sociedade dê vários passos na frente. Extremamente louvável, começa a falar coisa séria, que é diminuir os gastos públicos. Isso normalmente demonstra
responsabilidade atrai investimento, o que joga dinheiro na economia, gera emprego e um ambiente melhor para se viver. Parabéns, esse é um fragmento muito bacana que eu gostei. Agora vamos para o próximo, vamos ver se ele continua nessa linha ascendente, se ele continua bem. Assiste aí. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Nesse fragmento, o Jair Bolsonaro fala de coisa séria, muito séria, que é o Pacto Federativo. Ele fala que vai respeitar a federação, vai respeitar de verdade a federação. O que isso quer dizer? Ele vai descentralizar a permanência dos recursos arrecadados do governo federal para que os municípios e os estados recebam a sua parte de maneira mais ágil e de maneira mais abundante. Isso é muito importante para nós, porque nós, cidadãos, nós vivemos nas cidades, nós não vivemos no governo federal. E nós gastamos da saúde, nós gastamos da educação, nós gastamos da segurança nas cidades, nos estados e assim por diante. Muito feliz a fala dele, não precisava ter entrado nesse assunto e entrou demonstrando ter compromisso com o que ele havia prometido durante a campanha. Muito bacana, parte que eu gostei muito e destaco para vocês. Essa e eu acredito que é a próxima. Assiste a próxima aí para a gente analisar. Assiste aí. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. Um pedacinho de discurso bem pequenininho, mas muito importante para a gente ressaltar. Bolsonaro fala em celeridade para a implantação das reformas e reformas que ele, segundo ele, vão ser para construir um novo futuro para a nação brasileira. Muito importante isso, mais um recado para o mercado financeiro, mais um recado para os investidores e mais um recado que pode gerar otimismo e emprego para a população brasileira. Vamos para o próximo, assiste aí para a gente ver se ele continua bem. Vamos lá. Não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Outro fragmento positivo do discurso do Bolsonaro, ele fala que não existem brasileiros do norte e brasileiros do sul, só existem brasileiros, todos nós somos brasileiros do mesmo Brasil. Muito bacana isso quer dizer, um recado dizendo que a disputa acabou, não existe mais A e B, existe só Brasil e assim por diante. Uma outra parte importante desse fragmento é que ele fala sobre respeito às propriedades particulares. Ele mandou um recado pontual e direto aos movimentos que se utilizam da invasão de propriedades particulares como instrumento de reivindicação. Fora isso, a propriedade particular também é um pilar da democracia e do regime econômico no qual nós vivemos. Muito bacana, continuou bem. Vamos para o próximo, vamos ver se ele continua nessa linha, se ele não comete um deslize. Vamos lá, assiste aí de novo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo ciclo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Olha só,
Com mais esse fragmento da fala do Jair Bolsonaro, acho que a gente pode finalizar, porque ele foi muito feliz nesse ponto. Ele falou sobre criação de emprego, renda e equilíbrio fiscal. Uma coisa que ele não precisaria colocar nesse primeiro discurso, ele colocou sobre a transformação do ciclo vicioso da dívida em um ciclo virtuoso de superávit. Muito interessante essa parte do que ele disse e extremamente importante para que o Brasil saia da atual crise financeira em que se encontra. Particularmente dos dois discursos, independente de gostar desse ou daquele, de ter votado nesse ou naquele, sobre uma análise fria do que foi dito, eu acho que o Haddad foi infeliz do primeiro parágrafo até o último ponto do que ele disse, e o Bolsonaro mostrou um estadista muito diferente daquele cara que prega arma, isso e aquilo outro. Foi muito sereno, falou o que precisava falar, falou o que precisávamos ouvir, falou o que o mercado precisava ouvir, ou seja, parece que está disposto a fazer um governo de conciliação, um governo que consiga tirar o Brasil do atual estágio e o leve para um estágio em que merece estar, um país desenvolvimentista, um país bem-sucedido, um país de população feliz. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa análise, espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo, espero que vocês compartilhem, nos ajudem a continuar fazendo o nosso trabalho e estejam conosco na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!